o pacto que Francisco assinou, Noachismo e a nova religião mundial. Francisco assinou o documento da fraternidade humana, e nós podemos dizer, sem sombra de dúvidas, que esse documento e a assinatura de Francisco foi a formalização desta nova religião universal. Então, nós temos que considerar que esta religião única e universal, que era sonhada pelos inimigos da Igreja, já foi fundada por Francisco há 3 anos atrás, no dia 4 de fevereiro de 2019. Essa religião foi planejada muito antes pelos judeus talmudistas. Eles quiseram elaborar o projeto desta religião para todos os seres humanos, conhecida também como Noachismo. Não se trata de converter a humanidade inteira para a religião dos judeus, mas fazer com que a humanidade reconheça a doutrina e a supremacia de Israel e fazer com que as pessoas sejam colocadas a serviço dos judeus. Esse documento sobre a fraternidade humana foi assinado entre Francisco e um representante do islamismo, porque essas são as 2 grandes religiões monoteístas que se colocam a serviço como que submissas a serviço de Israel. A profissão de fé de Bergoglio coincide com esta declaração da fraternidade humana, porque ele disse certa vez: "Eu creio em Deus, não em um Deus católico, porque não existe um Deus católico, mas eu creio em Jesus Cristo, que é o meu mestre e meu pastor. Mas Deus, o Pai Abba, é a luz e é o Criador." Nessa profissão de fé simplesinha, percebemos bem que ele faz a distinção. Quer dizer que tem o Deus Criador e tem Jesus Cristo, que é o Mestre. Então, Jesus Cristo não é Deus, igual ao Pai. Mas ele deixou bem claro dizendo que não crê num Deus católico. O noachismo é exatamente essa religião que nos apresenta um Deus único, que deve ser adorado por todos os homens, independente das nuances religiosas. Basta que você diga: "Eu creio em Deus." É por isso que eles tomam aquela tradição do Talmud, que ensina que existem 7 leis que Noé recebeu depois do dilúvio para transmitir para a humanidade. Essas leis são imperativos morais que teriam sido dadas a toda a raça humana através dos filhos de Noé. Eles formam um sistema moral que é considerado pelos judeus como a religião mais antiga da humanidade. Por isso, nós todos teríamos que aderir ao noachismo. Esse noachismo, segundo o rabino Ben Amozek, é uma moral fundamental que deve conduzir a humanidade a uma plena evolução. É muito importante estarmos atentos a isso, porque muitas vezes as pessoas fazem questão da moral, mas esquecem da fé, que está acima da moda. Portanto, é a fé católica que tem a primazia no ensino da Igreja, para depois receber o ensino da moral, ou seja, das leis que vão reger a nossa conduta. Entretanto, depois da Revolução, os padres em todos os países onde era instalado o regime revolucionário eram proibidos de pregar os dogmas da fé e só podiam pregar a moral. É interessante que a partir daí começou este costume de fazer com que a religião se torne simplesmente um sistema moralista. Kant, já no fim do século XVIII, dizia que a religião não serve para outra coisa senão para ensinar aos homens quais devem ser as suas condutas. Tudo isso está coligado. De fato, segundo essa tradição talmudista, o mundo está dividido entre Goim e Erudim, ou seja, entre os judeus e o resto da humanidade. Os judeus seriam o povo sacerdote, que vai fazer a mediação entre as pessoas normais e Deus. Eles têm outras obrigações além dos Goim, ou seja, do resto das pessoas,
da humanidade em geral. Por que eles têm outras obrigações? Porque eles têm relacionamento direto com Deus, enquanto que nós temos simplesmente uma impressão de Deus. Então, nós estaremos ali fazendo simples devoções ou fazendo simples atos de fé naquele Deus único, mas nós não teríamos a possibilidade de orar diretamente como fazem os judeus, que são, segundo eles, os sacerdotes, os mediadores entre as pessoas e o Deus verdadeiro. Todas essas coisas seguem a tradição deles, e de acordo com essa tradição rabínica, o não-judeu, que respeita as 7 leis de Noé, já é considerado um justo, e ele terá uma certa parte na vida futura. Nós todos entraríamos nessa mesma categoria, e os judeus, então, assumiriam o seu posto de dominadores e mestres da humanidade. Nós sabemos que Bergoglio, que está ali a serviço desses judeus talmudistas, fez seu trabalho e assinou o documento da fraternidade humana e instala a religião universal do noachismo. Nesse documento diz o seguinte, que nós crentes em Deus, pouco importa se é um muçulmano, católico, todos nós crentes em Deus, a partir de nossa responsabilidade religiosa e moral, através deste documento, rogamos a nós mesmos e aos líderes do mundo inteiro, aos artífices da política internacional e da economia mundial. Quer dizer que eles entram com esse documento como representantes da religião mundial para pedir àqueles que comandam a economia mundial e a política mundial que eles se comprometam na difusão da tolerância, da convivência e da paz. Aqui estão os valores desta nova religião. A messe é grande, mas os operários são poucos. Felizes dos que leem, acreditam e divulgam as profecias deste grande livro, a palavra viva de Deus, porque serão chamados de filhos da luz.